atrás, a Comunidade Aliança começou os seus encontros aqui em Lagoa Santa. Tem alguém dessa época aqui? Tem alguém de 2009 aqui? Pedrinho, você não chegou em 2009 não, Pedrinho? 2010. Certeza? Certeza. Paulo? Acho que foi 2010. Não, 2010. Hã? 2010. Lá em cima. Lá em cima tem gente, né? Ah, não. Lá em cima. Lá na João Daire. Lá na Pousada Coxo d'Água, lá em cima. Ninguém chegou aí na Pousada Coxo d'Água, que fica lá no alto do Joá, que hoje é alguma coisa no restaurante espanhol, alguma coisa assim, não é? Lá no final daquela rua que sobe para o João, lá em cima, no final, a última casa, lá, a última pousada, a gente começou os nossos encontros ali. E esses são os primeiros frequentadores da nossa comunidade. Tem a dona Nilce ali, escondidinha, que ela está com a gente até hoje. Esse era uma parte do grupo que começou a nossa comunidade. Provavelmente vocês não vão conhecer quase ninguém ali, além do Ricardo, né, o esposo da Francis e o Igor. Mas tem e a Francis está aqui do lado também. 7 anos atrás a gente começou essa comunidade. Isso aqui era uma reunião de oração. Vocês percebem alguma coisa estranha nessa reunião de oração ou não? Que tem um dos pastores que não está orando, né? Obrigado, João, valeu. Um dos pastores que não está orando, que é o pastor Lê, né? Ele está brincando com o filho de um dos pastores. Na verdade é o meu filho, Daniel. Isso aí lá no quintal da nossa casa. Um tempo precioso que a gente estava orando e quem sabe naquele dia a gente estava orando por vocês. Orando pelas pessoas que viriam, as pessoas que um dia fariam parte dessa comunidade. Esse era um dos nossos primeiros encontros públicos na varanda da casa do pastor Leonardo, lá no Alto do Joá também. Tem um pessoal aí de São Paulo que estava visitando a gente. Esse era a Pousada Coxo d'Água, né? O Fernando na guitarra, para variar um pouquinho, Cezinha cantando, Diana no piano. Foram tempos interessantes, tempos desafiadores. A gente olhava e pensava, o que nós estamos fazendo aqui em Lagoa Santa? O que será que Deus está fazendo aqui em Lagoa Santa? E essa pergunta ainda continua na nossa mente. O que Deus está fazendo aqui em Lagoa Santa? E momento de abraços aí, de fraternização. Aqui já é um pouquinho mais para cá. Vocês vão ver que tem um pessoal conhecido ali, né? Aninha, Laurinha, João, aqui embaixo, aqui, ó, o João com a boca aberta, ali, não sei o que eu estava fazendo. Laurinha no canto, Lu, Dona Nilce, presente em todas, hein? Dona Nilce hoje à noite, ela vai vibrar, ela está presente em tudo. Né? A Elisângela ali também com o Rogério, com um olhar mais compenetrado. Né? Olha ali, ó. Esse foi o tempo que a gente se reunia de lá para cá, assim, a gente ficava ali, aí o pessoal fazia uma grande fileira aqui. Esse era o pastor da época, começou a comunidade. Ali, ó, a gente vê o que claramente acontece numa comunidade, a gente conhece os irmãos pela nuca, né? Você tem ali, alguém sabe dizer que essa nuca do meio de quem que é? Rogério. Rogério. Ali é o seu Dorival, o Ciro, lá o Ricardo. E esse de vermelho aqui, hein? Ele não está aí hoje não, né? Esse vermelho aqui é o Charles, da Silva. Cabecinha do Luigi aqui, ó, do lado aqui, branquinho, loirinha, né? Agora tem uma foto que sempre me deixa feliz quando eu vejo essa foto. Sempre que eu vejo as fotos da comunidade, uma foto que sempre me marca, que é essa foto. Não é essa foto. Aqui você tem um pouco mais vazio, né, as cadeiras. É essa foto aqui, ó. Quem é que está presente nela de novo? Dona Nilce. Dona Nilce. Dona Nilce é uma bênção na nossa vida. Uma senhora de mais de 70 anos que viveu os 70 anos da sua vida, tem vivido os 70 anos da sua vida com Jesus, tem sido um exemplo para nós que estamos convivendo com ela. Ela está firme com a gente aqui e nos anima muito. E essa foto ela deu na Andréia Fagundes, não está com a gente hoje mais na comunidade, mas um casal muito especial, ela e o Patrick, que participaram no início. Sabe, quando eu fico pensando no que uma comunidade cristã deveria ser, eu lembro dessa foto. Vocês concordam comigo? Quando eu fico imaginando
que eu quero que essa comunidade seja, como pastor? O que eu sonho para a comunidade Aliança da Lagoa Santa? Essa foto, ela retrata bem o que tem no meu coração, tem no coração dos líderes dessa comunidade. Retrata muito bem do que deveria ser a nossa comunidade. Uma comunidade acolhedora. Uma comunidade... Não tem problema não, Luciana. Fica tranquilo, porque precisa cuidar do celular. Que nós estamos te abraçando, Luciana. Tá bom? Fico pensando que uma comunidade acolhedora, uma comunidade que abraça, uma comunidade que diz, vem cá, tem espaço para você, tem espaço para a gente caminhar junto, tem espaço para a gente fazer o bem. Porque eu já tenho dito várias vezes aqui para vocês, eu sinceramente eu estou fora do tipo de igreja que passa por esse negócio de lugar de gente perfeita. Eu estou fora desse negócio de igreja que diz que não tem problema, desse negócio de igreja que diz que tem gente resolvida dentro da igreja, gente que vitoriosa. Sinceramente, eu não acredito nesse negócio, gente. Eu não acredito numa comunidade perfeita. Eu não acredito que existe uma igreja onde a gente não tenha que lidar com os nossos problemas, com os nossos sofrimentos. Eu acho que a igreja é sim, definitivamente um lugar de gente complicada, é definitivamente um lugar de gente imperfeita, de gente que dá problema, gente que tem problema, gente marcada pelas suas limitações, pelas suas imperfeições, mas é um povo marcado pela graça de Cristo, que tem acolhido a gente. Então, quando eu penso numa comunidade cristã, eu penso numa igreja de gente imperfeita, que tem sido abraçada dia a dia por Jesus, mas também pelos irmãos dessa comunidade. Também estou fora desse tipo de igreja que está atrelada a essa cultura de consumo, de você lidar com a igreja como se ela fosse um produto, um grande supermercado da fé. Eu não quero fazer parte de uma igreja que está dentro dessa linha, onde as pessoas vão para a igreja para consumir igreja, elas vão para consumir pastor, elas vão para consumir pregação, elas vão para consumir música, para consumir aconselhamento, pessoas que estão sempre avaliando, essa igreja não está boa, então eu vou para outra, aqui não fizeram isso para mim, então eu vou para outra, não foi bem, hoje o Fernando não estava legal no sermão, hoje a música estava ruim. Pessoas que estão querendo consumir uma comunidade cristã, e eu estou fora desse negócio. Porque essas são pessoas que geralmente elas não servem a Cristo, elas não servem aos outros, e elas estão sempre em busca de algo que elas possam consumir. Elas consumem programação para as crianças, consumem programação para adolescentes, consumem programação para casais. E olha, estou fora, porque nós não somos fornecedores de serviços religiosos. Eu quero construir a minha vida, sinceramente, no meio de uma comunidade onde meus filhos possam crescer e correr no meio de vocês e chamar vocês de tio e tia. Eu quero que meus filhos possam correr no meio de vocês e pegar pessoas mais velhas e chamar de vô e de vó, até porque os meus filhos, os vós e os avós deles estão longe. Então meus filhos cresceram nos primeiros 7 anos aqui chamando Lei e Diana de tio, mas que nós sabíamos que era mais vô do que tio, né? E eu quero que os filhos de vocês cresçam com a gente nesse sentido, que a gente possa, quem sabe, à medida do tempo, se nada mudar no percurso, a gente poder envelhecer juntos, né? Não é legal isso? Não é uma utopia bacana? Que eu não acho que é utopia, mas acho que é o reino de Deus vindo, que a gente cantou aqui, o reino vem, e se o reino vem, ele está chegando através da gente primeiro. Eu quero ver uma comunidade onde a gente possa compartilhar as nossas lutas, onde a gente possa vencer as nossas batalhas, na graça de Deus, nos alegrarmos com as vitórias que Deus nos concede como igreja. Ou seja, é esse tipo de igreja que eu acredito. E hoje, lembrando os 7 anos que nós estamos aqui, eu queria dizer para vocês que é essa igreja que eu quero, como pastor, que a gente construa juntos. Essa é a igreja que Deus quer que a gente construa, uma igreja que abraça, uma igreja que vive juntos. Quem nós somos? Quem é a comunidade Aliança? Bem, a comunidade tem feito alguns exercícios para poder chegar numa definição um pouco melhor, mas nós somos uma igreja cristã. Tá? Tem gente que até um tempo atrás achava, não sabia se nós éramos cristãos, se nós éramos de origem protestante, origem católica, se nós éramos uma seita, alguma coisa do tipo.
Não, nós somos uma igreja cristã, nós cremos em Jesus Cristo. E mais, cremos que Jesus Cristo, esse homem que marcou a história, que viveu há 2000 anos atrás, ele é Deus encarnado, ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Porque nós cremos que Deus não é uma pessoa isolada, Deus é uma comunidade que vive eternamente em 3 pessoas. E Jesus, o seu Filho, é uma dessas pessoas. Ele veio, ele se encarnou, ele se tornou ser humano para vir ao nosso encontro, nos resgatar dos nossos pecados, nos reconciliar com Deus e trazer o reino. O reino de Deus que um dia vai tomar conta disso tudo, o reino de Deus que um dia vai fazer a história passada ficar lá no esquecimento. Esse reino já começou e ele inaugurou, e ele é o rei desse reino. Então nós somos uma igreja cristã que comunica o Evangelho, a boa notícia. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é de que Deus nos ama e que Deus está interessado em nos restaurar desse ser que nós nos tornamos com as nossas próprias escolhas. Que comunica o Evangelho de forma acolhedora, né? Nós queremos sempre ser acolhedores, nós queremos sempre ser uma igreja que abraça na maneira como comunica, contemporânea, porque a gente não quer ficar parado no tempo, tentando comunicar uma mensagem como se a gente estivesse no século XVIII. A gente precisa abrir a cabeça e perceber que o mundo tem mudado, o mundo tem tido transformações. A gente não vai negociar valores, mas a gente precisa entender como que a gente vai comunicar o Evangelho nessa geração que nós vivemos. A gente não está no século XVIII mais, a gente está no século XXI. E a gente precisa acompanhar algumas mudanças. Uma igreja contemporânea, que comunica o Evangelho de maneira contemporânea e fiel às Escrituras. Nós somos uma comunidade que não nascemos do nada, não. Nós temos tradição, nós temos herança. Nós cremos nas Escrituras. Nós somos uma comunidade que tem uma tradição lá na Reforma Protestante, onde se começou a se valorizar mais aquilo que a Bíblia ensinava, e nós, como comunidade de Aliança em Lagoa Santa, nós somos uma igreja que queremos fazer tudo isso. Comunicar o Evangelho de maneira contemporânea e acolhedora, porém sem negociar os valores que as Escrituras nos ensinam. Uma igreja que está em constante movimento na direção de pessoas e não de estruturas. Nós somos uma instituição, sim, nós fazemos parte de uma instituição, mas nós queremos ser mais do que uma instituição, nós queremos ser um movimento. É diferente. Nós queremos valorizar aquilo que tem que se valorizar para se organizar melhor, mas nós não queremos ser engessados, nós queremos ir na direção de pessoas. Nosso alvo aqui é pessoas, é gente de carne e osso, não é ritual, não é tradição, não é manter a placa da nossa igreja. Nós queremos ser uma igreja em constante movimento na direção de gente, incentivando essa gente a se tornar o quê? Se tornar o quê? Discípulos de Jesus, gente que decide seguir Jesus. Não é gente perfeita, não é assim, não queremos incentivar ninguém a se tornar perfeito, não. Nós queremos incentivar pessoas a seguirem Jesus, a olhar para o que Ele ensina, viver isso na sua vida, e que elas façam isso não de maneira isolada, mas com a vida delas conectada a outras pessoas. Porque esse negócio é muito presente na nossa cultura, gente. O consumismo tornou a religião ou a fé algo muito individual. Vocês já perceberam que às vezes a gente fala da minha salvação? Né? A gente fala da minha comunhão com Deus. A gente fala da minha relação com Deus. Por isso, eu não preciso ir na igreja para ter a minha relação com Deus. Eu posso ter a minha relação com Deus em casa. Isso é o que o protestantismo norte-americano fez ao longo da história com a fé. Individualizou a fé, e aí você tem um monte de gente buscando bênçãos para si mesmo. Quando na verdade a fé cristã, ela sempre foi coletiva, ela sempre foi para nós. É a nossa salvação, a nossa redenção. Deus veio ao nosso encontro. Deus salvou a nós como povo, porque Ele está redimindo um povo. Ele não está pegando uma pessoa, Ele está pegando um povo, um monte de gente. Então, é isso que nós somos como comunidade Aliança. Essa é a nossa missão. Aonde quer que nós, em qual época do ano nós estivermos, nós queremos ser esse tipo de comunidade. É isso que nós somos. E o nosso desafio para os próximos anos é ser uma comunidade. Referência regional, Fernando, está querendo desaparecer. Não é. A gente quer ser uma referência onde a gente mora. A gente quer poder impactar onde a gente mora. A gente quer impactar a nossa cidade, nossa vizinhança. Sendo uma igreja que é conhecida como formadora de discípulos de Jesus, mas também uma igreja que é família estendida. Sabe o que é uma família estendida? Uma família que abraça. É uma família que abraça os outros. É quando você não tem na sua família, mas você tem nessa família aqui pessoas para te ajudar, você tem pessoas para te acolher. Nós queremos ser uma comunidade
referência, como família estendida, e plantadora de novas igrejas também. Porque se a gente não planta igreja, se a gente não se reproduz, a gente não chegou à maturidade. Esse é o plano de Jesus. Jesus não mandou a gente plantar igreja, Jesus mandou a gente fazer discípulos. Mas quando a gente faz discípulos, isso gera o quê? Igrejas, comunidades. Esse é um pouco o que eu queria falar para vocês sobre quem nós somos como comunidade Aliança. E essa pergunta sempre está na minha mente: que tipo de igreja então eu quero participar? Qual é o tipo de igreja que eu vou me engajar? Qual é o tipo de igreja que eu quero... Ou você pode perguntar para você mesmo: qual é o tipo de igreja que você, no meio do mercado da fé hoje, qual é o tipo de igreja que você se engajaria? Que você daria o seu suor? Que você investiria o seu tempo? Que você investiria o seu dinheiro? Qual é o tipo de igreja que você se deixaria cuidar por ela? Você já fez essa pergunta? Acho que a resposta talvez não é tão simples, mas ao mesmo tempo ela é. Eu acho que eu me engajaria numa igreja em que a forma dela ser, as opções que ela faz e os caminhos que ela toma me lembram Cristo constantemente. Cristo. Você quer um critério para saber qual igreja você frequenta? Qual igreja você faz parte? Essa igreja precisa lembrar Jesus na maneira como ela vive. E tem 7 anos que nós estamos seguindo Jesus. Eu não sei se a gente já estamos começando a lembrar Jesus. Mas nós queremos muito lembrar Jesus na maneira como a gente age, como a gente prega, como a gente ensina. E é simples. Por que eu faço essa opção? Porque se a igreja é o corpo de Cristo, eu quero ser parte de uma comunidade que reflete Ele. Ele é o cabeça, eu quero uma comunidade que reflete o desejo dele na história. E para isso, para a gente saber qual que é o desejo de Jesus na história, acho que a gente precisa olhar para a vida dele, né? E ver o que ele fez. Ponto. Uma das coisas que nessa manhã eu quero falar com vocês, eu quero fazer parte de uma igreja que está comprometida com o sofrimento daqueles a quem ela foi enviada. Vocês acham que esse é um bom motivo para a gente pertencer a uma comunidade e se doar a uma comunidade? Vocês estão bem hoje de manhã? Está todo mundo atento ou está todo mundo sonolento? Por isso que eu estou tentando discernir aqui, está todo mundo... Porque, gente, Jesus, na missão dele, ele foi altamente um cara comprometido com o sofrimento daqueles com quem ele convivia. Logo, a igreja de Jesus tem que ter essa marca. Ela tem que ser uma comunidade que abraça e que percebe o sofrimento dos outros e se compromete. Deixa eu mostrar isso para vocês no capítulo 4 de Lucas. Olha só o que Lucas relata para a gente ali. A primeira coisa que Lucas mostra para a gente é um costume que Jesus tinha. Ele diz o seguinte: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Só para vocês saberem, Jesus tinha sido levado ao deserto, sido tentado pelo diabo naqueles 40 dias, ficou de jejum, depois o diabo chegou lá e ele 3-0 o diabo. Daí ele volta para Galileia. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Jesus ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus está começando o seu ministério aqui. Como eu falei, ele foi levado para o deserto. Acabou aqui, Pedro? Som? Está acabando? Ele foi levado para o deserto, depois de 40 dias ele volta para Galileia. E na medida que Jesus começa o seu ministério, as pessoas começam a se encantar pelo jeito com que ele fazia o seu ministério. Porque as pessoas tinham contato com gente religiosa, tinham contato com gente que falava de Deus, mas quando Jesus chegava e falava e fazia alguma coisa, o negócio era diferente. Quando elas escutavam Jesus ensinando, era como se, quando Jesus falasse, o coração delas ardia. As pessoas estavam acostumadas a escutar pessoas ensinando sobre Deus, mas quando Jesus ensinava, quando o mestre Jesus ensinava, as pessoas sentiam algo diferente. Por isso o texto diz que ele percorria toda aquela região, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. É interessante que quando Jesus se apresenta como rabi, como mestre, todo mundo elogia. Mas quando ele se apresenta como Deus encarnado, aí o negócio fica meio complicado. Acho que não mudou muito a coisa hoje. Versículo 16 diz que ele foi então para Nazaré, onde ele cresceu, onde ele havia sido criado. Jesus vai pelas ruas de Nazaré. Imagina Jesus voltando para Nazaré, conhece todo mundo, vai na escola de 1º grau ali que ele frequentou, jogou bola com muita gente, começa a ver os amigos na rua,
começa a visitar o pessoal. E aí quando ele chega lá em Nazaré, na cidade natal dele, diz que no dia de sábado ele entrou na sinagoga como era o seu costume. Deixa eu chamar a atenção, principalmente para aqueles que acham que não precisam de uma comunidade cristã, porque eu tenho muitos amigos, muita gente que diz assim, olha, eu estou fora de igreja, esse negócio de igreja para mim não presta mais, o negócio se corrompeu tanto, eu não quero fazer parte mais disso, não serve para nada. Deixa eu te dizer um negócio, você quer um lugar mais complicado e mais enfermo espiritualmente no primeiro século do que a sinagoga, onde a religiosidade daqueles camaradas era marcada pelo legalismo, pela hipocrisia, pela mentira. E Jesus, no entanto, Lucas diz que Jesus tinha o costume de sábado após sábado entrar nas sinagogas. E quando ele vai a Nazaré, ele fala o seguinte, eu vou até a sinagoga, eu vou entrar dentro de uma estrutura enferma, porque de dentro para fora eu vou trazer transformação para ela. Apesar da dificuldade, apesar da sinagoga ser um lugar imperfeito, Jesus faz questão de ir até lá. Essas pessoas que dizem que não frequentam a igreja, não se comprometem à igreja porque eles se decepcionaram com a igreja, deixa eu te falar um negócio, eles não se decepcionaram com a igreja. Porque Jesus sempre foi muito claro que a igreja é um lugar de gente complicada. Eles se decepcionaram foi com a expectativa que eles criaram acerca da igreja. Essa expectativa de que a igreja é um lugar bonito, perfeito, de gente fina. Aí a pessoa se frustra porque a igreja não é isso. Já disse várias vezes aqui, e sempre vou repetir, o Eugênio Peterson ele fala que a igreja é uma comunidade de gente pecadora, pastoreada pelo pior delas. Se você tem uma visão correta da igreja, você vai perceber que a igreja é uma comunidade de gente complicada, pastoreada pelos mais complicados da comunidade. E, sabe, o pessoal vem para a igreja, todo mundo parece bem, bonitinho, domingo de manhã o pessoal levanta, toma um café, bota a roupinha de ver Deus e vem para a igreja como se tudo estivesse bem, e entra aqui e a gente pensa que a igreja é uma beleza, quando não é. Eu sei, a igreja tem aquele poder, né, de resolver a nossa vida quando a gente chegar dentro do quarteirão da igreja, né? Toda aquela briga que estava acontecendo dentro do carro antes de chegar aqui, quando vira o quarteirão, e aí é só, oi, tudo bem, tudo jóia, paz, amado. Sabe, eu falei isso várias vezes, mas é isso que acontece. Nós somos uma comunidade de gente com a vida desorganizada, bagunçada. Mas quando a gente olha ao nosso redor, a gente percebe a graça de Jesus nas nossas vidas. Esse que é o lance. Eu posso garantir para vocês, como pastor dessa igreja aqui só tem gente complicada. Aqui só tem. E olha, quem está comigo. Outro dia eu estava chegando aqui no louvor e alguém disse para mim assim, eu falei assim, bom dia, a pessoa disse assim, uau, que bom que você está de bom humor hoje. Eu falei, uau, obrigado. Eu falei assim, não, porque tem domingo que de manhã, 8 horas da manhã, é difícil de falar com você aqui. E eu pensei, que bom, falei, ótimo. Virei fã dessa pessoa. Que bom que ela sabe que ela tem um pastor que de vez em quando, ou de vez em sempre, chega aqui com a cara fechada. É difícil de aguentar e ainda assim esse pessoal continua ali tocando comigo, aguentando a gente. Bom demais. Quando Jesus está na sinagoga, ele entra na sinagoga, diz que ele se levanta para ler. Lê o quê? Foi-lhe entregue um livro do profeta Isaías, provavelmente um pergaminho. Jesus abriu ele e encontrou o lugar que estava escrito. Esse negócio era um costume. O pessoal, até que nem aqui, Jesus chegava, pegava, abria um livro e começava a explanar. Todo mestre, todo rabi na sinagoga, ele tinha esse costume. Jesus fez a mesma coisa. E diz que Jesus abriu e encontrou o lugar onde está escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Essa é a identidade de Jesus e a missão dele, pregar boas notícias aos pobres. Não é pobre financeiramente só. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o quê? O ano da graça do Senhor. Proclamar o ano onde Deus vai fazer um convite e vai dizer, olha, venham todos, está todo mundo convidado. Não importa o que você fez, não importa como você viveu, eu estou te chamando para redimir a sua vida e te perdoar e te fazer andar de novo. Imagina se eu chego aqui, leio um texto bíblico,
E de repente eu me calo e fico olhando para vocês assim. Todo mundo estava esperando que Jesus falasse alguma coisa. Então Jesus rompe o silêncio. Ele fecha o livro, devolve ao assistente, se assenta. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que escritura? A profecia de Isaías 61. A profecia messiânica. Jesus está dizendo para a sinagoga: olha, esse Messias que vocês esperam por anos, por milênios, que vai vir e vai colocar ordem em tudo, o rei do reino de Deus, aquele que vem para estabelecer a paz. Prazer, sou eu, Jesus. E ele está dizendo que ele é esse cara que veio para anunciar a liberdade, para anunciar a graça, para fazer um convite. O texto diz que Jesus está falando que ele é o cumprimento dessa profecia. Ele é a encarnação dessa profecia. Imagina o público daquela sinagoga, o que eles... Eles conheciam Jesus, eles viram Jesus correndo pelas ruas, jogando bola, fazendo gol na galera, assim, né, meio 30 gols numa partida só. Né? Eles viram Jesus, eles conheciam como Jesus andava em casa. E de repente Jesus volta e eles estão dizendo, Jesus está dizendo que ele é o Messias, que era dele que a Bíblia estava falando. O pessoal não gostou muito, então por isso eu vou voltar um pouquinho e a gente vai ler juntos esse trecho em Isaías. Vou ler primeiro em Lucas com vocês, que diz assim: ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí, vamos ler Isaías. Vamos ver se Jesus fez direitinho. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O que tem de errado com esse texto, em comparação ao primeiro texto que Jesus lê? Porque Jesus pega esse texto e ele lê e ele omite algumas coisas. Tem coisas aqui que, por exemplo, são questão de palavras, questão de tradução, porque a Bíblia foi escrita no aramaico. Chegou uma época que o pessoal traduziu ela toda para o grego, que é a Septuaginta, e a Septuaginta era uma das traduções que eles usavam também. Então, questão de, por exemplo, que lá o Espírito do Soberano, Jesus leu o Espírito do Senhor, isso não faz diferença. Mas tem uma coisa nesse texto que Jesus omite quando ele está lendo. Vou voltar para vocês. Ele omite o quê? Ele omite no meio de uma sinagoga judaica um trecho de Isaías que diz: eu vim para anunciar o ano aceitável, proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança dele. Quando Jesus está lendo e o pessoal fica aflito nele, é pensando: será que ele vai continuar a leitura? Quando é que ele vai continuar lendo? Porque ele não terminou o texto, ele só leu até o ano da graça de Deus. E os judeus daquela sinagoga, por causa da enfermidade, como eu já disse para vocês, eles não desejavam a graça de Deus, eles desejavam a vingança de Deus. E é interessante que pessoas que começam a investir muito da sua vida na religião, elas começam a ter um coração que deseja cada vez mais a vingança e cada vez menos a graça. Porque eles se acham os paladinos da justiça e são a polícia religiosa que verifica todo mundo, vê se está todo mundo andando bem. Todo religioso, se você perceber, fala sempre em nome da justiça. O discurso do religioso é assim: isso não é justo, isso não está certo. Sabe por quê? Porque os religiosos, eles vivem mais ou menos assim. O cara vem a vida inteira na igreja, no domingo que ele não está com vontade, mesmo sem estar com vontade de vir na igreja, ele vem na igreja, porque ele acha que isso é realmente algo muito importante para contar ponto com ele diante de Deus. O religioso, ele permanece com a mesma esposa há 40 anos, mesmo querendo largar dela o tempo todo, e fica bravo quando Deus perdoa um camarada que já teve 3 esposas, e inclui esse camarada na igreja dele.
Porque ele olha para Deus e fala assim, não é justo, Deus. Eu estou há 40 anos com a mesma mulher, esse cara já teve 3, pô, eu queria também ter tido 3. E o Senhor está perdoando esse cara. O camarada que é religioso, ele fica doido da vida quando ele vê Deus acolhendo alguém que não consegue se dar bem ainda com as coreografias da fé. Às vezes o cara falta na igreja, às vezes o cara não conseguiu ler a Bíblia, mas ele não, ele é o cara que sabe tudo de cor, ele tem o cartão de ponto marcado na igreja, ele fica doido com Deus, porque Deus acolhe um camarada que está tentando, que está começando a caminhada, e ele que na verdade faz isso não por amor, mas por religião, ele sente que isso não é justo. Só que tem um detalhe. O grande problema do religioso é que as coisas que ele faz, ele não faz para Deus, ele faz para ele. Os rituais, as disciplinas, a oração, a prática da Bíblia, a reunião nos grupos de vida, ele faz para ele, porque ele acha que se ele fizer tudo isso direitinho, Deus um dia vai bater nas costas dele e dizer assim, meu filho, muito bom, por causa disso você vai para o céu. O texto diz que todos falavam, cadê? O texto continua dizendo que todos falavam bem de Jesus e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Essa palavra admirados aqui não é muito aquela admiração positiva, sabe? Uau, ele está falando de graça. Não, ela poderia ser traduzida por perplexos. E perplexo no sentido pejorativo, negativo. Todos falavam bem dele e estavam perplexos com essa graça que ele expressou quando ele omitiu o texto, a frase que dizia o dia da vingança. E aí começaram a perguntar, mas não é este o filho de José? Não é aquele menino que corria aqui pelas ruas, que frequentou a escola municipal de Nazaré? Esses religiosos, ao mesmo tempo que eles estão admirados com a sabedoria de Jesus, eles começam a querer denegrir a imagem de Jesus. Eles falam bem, todos falavam bem dele, mas estavam admirados porque ele estava oferecendo graça de uma maneira que esses caras nunca tinham visto antes. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos lábios deles. E eu acho que Jesus, ele gosta de provocar a gente que não consegue entender a questão da graça. E aí Jesus vai meio que desestabilizar eles, porque Jesus vai dizer para eles o seguinte, escuta, é claro que vocês nesse negócio de tentar me provar que eu estou sendo injusto quando eu quero ser gracioso com alguém, vocês vão me citar este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Digo-lhe a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro vocês que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Vocês estão falando que, vocês estão me acusando porque eu fui gracioso com alguém que não é do meio de vocês, que não faz a coreografia de vocês, mas olha, vocês não se esqueceram que na época, na história de Israel, teve um momento que teve fome em toda a terra, o céu não choveu, e Deus foi acudir, não foi as viúvas de Israel, mas ele foi acudir alguém de fora do meio de vocês. Jesus está dizendo, vocês estão estranhando que o Messias veio para perdoar e não para julgar? Vocês estão estranhando que Deus está sinalizando que Ele vai perdoar aqueles que estão distantes? Olha para a história de vocês, ele continua dizendo, também haviam muitos leprosos em Israel, versículo 27, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Esse negócio de Deus acolher gente que não faz parte da patota, não é de hoje. Esse negócio de Deus acolher gente que não é perfeito, não é de hoje. Jesus está dizendo, eu sei que vocês estão perplexos quando eu digo que Deus veio para nos perdoar e não para julgar agora. Agora eu não entendo por que vocês estão perplexos.
Quando eu digo que Deus não veio para legitimar a religião de vocês, mas veio para dizer àqueles que estão distantes, vocês estão perdoados, vem para cá, vocês podem voltar para casa. Todos, versículo 28, absolutamente todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Sabe por quê? Porque eles esperavam um Messias, a imagem e semelhança deles. Eles tinham na cabeça deles uma expectativa de quem seria o Messias. Eles idealizavam o Messias. O Messias é alguém que vai vir, ele vai nos libertar do Império Romano, ele vai nos colocar como ministros dele no governo da Palestina, ele vai favorecer as nossas negociações e a gente vai dominar o mundo. Era essa a expectativa que esses caras tinham. Quando o Messias vem e diz, olha, eu vou perdoar todo mundo, eu vou convidar todo mundo, eu vim para isso, eu vim para convidar as pessoas que quiserem, que responderem a esse amor, eu vou perdoar. Aqueles que não quiserem, eu não vou poder fazer nada, eles vão sofrer a consequência de estarem longe de mim. Mas aqueles que quiserem, eu estou fazendo um convite. Você não é pecador demais para que Deus não possa te perdoar. Não há nada que você tenha feito que Deus não possa não só te perdoar, mas te dar também poder para você ser alguém diferente. Jesus está mostrando para esses caras que ele não é o Messias que esses caras esperam. Jesus não é o Messias do jeito que eles imaginam. E com isso, eu acho que tem duas questões que levantam para a gente. Uma é, será que o Jesus cantado nos versos e prosas de muitas das canções pop gospel não tem muito mais a ver com um Messias idealizado por nós mesmos? Será que o que a gente sabe de Jesus, será que o que a gente vem cantando de Jesus nas igrejas, será que a formação que você tem sobre Jesus não idealizou no seu coração e na sua mente um Jesus que tem mais a ver com o que você acha do que com o que ele é? Você já percebeu a quantidade de canções e de chavões e mantras no meio gospel, onde falam da vitória, que Jesus vai dar a vitória para você, que se você tiver um mar à sua frente, você vai abrir o mar ou você vai voar sobre o mar, e que não tem papo, ninguém te resiste, porque você é mais que vencedor, e que se você está com Jesus não tem derrota na sua vida, e que se você está com Jesus não tem divórcio, não tem gripe, não tem carro roubado, não tem assalto, que o seu casamento é blindado. Deixa eu falar uma coisa para você, será que o Jesus anunciado nos evangelhos é esse Jesus que nos deixa imune a todos os sofrimentos e a todas as dores da nossa vida? E será que ainda hoje não existe um certo desconforto, como aquele gerado na sinagoga, pelo fato de Deus querer derramar sua graça sobre aqueles que não fazem parte da lista, da nossa lista, dos mais queridos? Será que não tem um desconforto quando as igrejas, quando os crentes, eles percebem que Deus está mirando o canhão dele, de graça, na direção daquelas pessoas que nós nunca imaginávamos? Mais ou menos assim, quando Deus dá indícios que Ele está interessado em resgatar e perdoar pessoas que mais te fizeram mal do que bem na vida, quando Deus anuncia que vai perdoar essas pessoas e restaurar eles, isso gera indignação em você e em mim? E se eu dissesse que Deus a qualquer momento pode virar o canhão de graça dele para toda essa turma que está na liderança do nosso país, seja qual partido que ele seja, e que Deus em algum momento está pronto para virar o canhão dele de graça e perdoar esse pessoal e restaurar esse pessoal, o que isso causa no seu coração, querido? Eu sei, indignação. Mas indignação com a graça de Deus é aquilo que vivia e morava dentro do coração dos fariseus religiosos. Você já percebeu quando a gente está numa igreja, por exemplo, e a gente fala que a gente vai alcançar os mais ricos, que a gente vai investir talvez num grupo de vida, no lugar onde as pessoas são mais bem de vida, e aí o pessoal mais humilde economicamente fica assim, pô, mas estão indo lá levar o evangelho para o pessoal mais rico, o que é isso? É quem precisa do evangelho aos pobres, como se isso fosse verdade. Percebe como é que algumas pessoas ficam incomodadas com isso? Mas também o contrário é verdadeiro. Você tem uma comunidade, um grupo de pessoas que são mais bem de vida, e você fala, não, vamos fazer um trabalho com o pessoal
tem mais necessidade, e aí o pessoal já começa, não, mas pô, vai ser complicado, como é que eu vou lá, parar meu carrão lá naquele bairro, eu vou, meus filhos vão ter que conviver com aquela turma, né? E se na hora de fazer o grupo pequeno, o cara chamar a gente para ir na casa dele, como é que eu vou? Ah, mas o cara é do PSDB, o cara é do PT, como é que eu vou ter comunhão com um cara que tem essa ideologia política? Olha, gente, complicado. Desconforto quando a gente escuta que Deus está pronto para alcançar aquelas pessoas que nós desprezamos. Será que quando Jesus fala dos pobres, dos presos, oprimidos e cegos, será que ele está se referindo só à cegueira espiritual? A física? Ou a cegueira física? Será que ele está se referindo à prisão, de fato, você atrás da jaula? Ou ele está se referindo a outro tipo de prisão? Eu acho que nenhuma das duas. Porque existem cegos, oprimidos, presos, pobres, dentre os ricos e dentre os pobres. No Congresso de Lausanne, na década de 70, surgiu uma frase. O Congresso de Lausanne é uma junção de todo mundo que é discípulo de Jesus e eles se juntam para poder definir algumas diretrizes para a igreja no mundo. Não é denominacional, não é nada disso. E eles surgem com uma frase dizendo o Evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. O Evangelho todo, o Evangelho de A a Z, vai transformar não só a sua agenda de domingo, não só os grupos pequenos que você vai, mas vai transformar a maneira como você vive. Se você entende o Evangelho, você vai ser um pai diferente, uma mãe diferente, um amigo diferente, um profissional diferente, funcionário diferente, os seus negócios você vai lidar de uma maneira diferente, os seus patrões você vai lidar diferente, os seus funcionários você vai lidar diferente, quando o Evangelho todo for pregado a você. Para o homem todo, Deus não está interessado apenas só no nosso espírito, como se fosse possível a gente dividir corpo, alma e espírito. Você já parou para pensar que esse negócio que o pessoal diz que a gente é corpo, alma e espírito, você já parou para pensar que isso tem mais a ver com Platão do que com Jesus? Que a Bíblia fala que na verdade quando Deus criou o homem, ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida e o homem se tornou uma alma vivente. Ou seja, Deus está interessado em nós todos. Não tem esse negócio de Deus pensando no meu espírito, no meu físico, que se lasque. Não! Deus quer eu e você como um conjunto, como um todo, não tem como. Então, o Evangelho todo para o homem todo e para todos os homens, gente. Branco, amarelo, pardo, pobre, rico, petista, PSDBista, cruzeirense, atleticano. Não tem. Não tem esse negócio de no povo de Deus ter um pessoal vestido de vermelho e outro pessoal de verde e amarelo. Presta atenção. Você pode ter as suas opiniões, eu tenho as minhas opiniões, eu te garanto que eu não sou de nenhum desses dois aí. Mas, cuidado com o seu coração, não ser um coração endurecido, igual o dos fariseus nas sinagogas. Porque um coração endurecido é o seguinte, quando a graça de Deus desponta no horizonte, os caras ficam desconfortáveis e indignados, porque eles se acham os melhores. E é interessante que, para deixar isso um pouco mais claro para vocês, sobre a necessidade de qualquer pessoa, independente da condição econômica dela, alguns de vocês talvez já ouviram falar da pirâmide de Maslow. Esse cara é um psicólogo norte-americano que viveu durante o século XX e ele faz essa pirâmide de Maslow para explicar um pouco quais são as necessidades do ser humano. E ele diz o seguinte, que seres humanos têm diferentes níveis de necessidade, mas presta atenção numa coisa, à medida que você vai suprindo as necessidades mais básicas da sua vida, outras necessidades vão aparecendo. Olha só, as necessidades mais básicas que ele fala estão aqui no campo fisiológico, respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, é isso mesmo? Excreção, bem, não precisa ler todas essas coisas aí não. As necessidades básicas do homem, ou seja, ele precisa fazer isso aí, senão ele não consegue viver. Isso está no básico, está no começo da pirâmide. Aí, mais acima, você tem necessidades na área de segurança. Quando o cara está normalzinho embaixo, fisiologicamente falando,
ele começa a ter uma necessidade de segurança, segurança financeira, segurança onde ele mora. É mais ou menos o seguinte, quando você pega as pessoas, as camadas mais baixas da população, poder aquisitivo menor, pessoas mais simples, a grande maioria da necessidade dessas pessoas é o quê? Está no campo da segurança e muitos deles no campo da fisiologia. Eles precisam comer, eles precisam beber, eles não têm comida, eles não têm lugar para morar, eles não têm segurança, vivem no meio da criminalidade. Uma igreja que é comprometida com o sofrimento daqueles a quem ela foi enviada, precisa aprender a olhar para os pobres e menos favorecidos, sim, da sua cidade, perceber que a missão da igreja passa por cuidar dessa turma, sim. Eles não têm o que comer, por exemplo, não adianta você querer levar reflexão para eles. Eles não têm as necessidades básicas supridas, não adianta você querer lá, vem cá, deixa eu fazer um estudo bíblico com você, deixa eu mostrar para você a graça de Deus. Não adianta, você tem que ir dar comida, você tem que dar escola, tem que dar roupa, não tem como. É até incoerente, o próprio Tiago já falava isso lá no primeiro século. Não adianta você fazer um simpósio para discutir a pobreza no bairro onde ele mora, que ele precisa de comida, e ele precisa ter uma vida onde ele supre essas necessidades dele. Agora, por exemplo, nós somos aqui um grupo formado e caracterizados grandemente por pessoas que convivem diariamente com o supérfluo. E existem pessoas na nossa cidade, no nosso país, que não têm o básico. Então, o ideal seria que uma igreja comprometida com o sofrimento das pessoas, primeiramente que ela pudesse pegar o seu que excede e suprir o básico daqueles que não têm o básico. Esse é um ponto de vista. Algumas pessoas reclamam que a gente não tem projeto social aqui na igreja, e eu já disse, se você tem interesse em ter um projeto social, querido, vamos fazer junto isso, aqui você vai coordenar, tá? Eu não. Tem um pessoal aqui que está visitando, o pessoal lá do asilo do nosso vivenda, por exemplo, a Aninha, Débora, eu sei que a Tayane e o Gabriel também fazem algumas coisas lá, sei que alguns de vocês já participaram. Pô, vocês querem fazer alguma coisa nesse sentido? Suprir uma necessidade básica daquele pessoal que vive abandonado? Vocês podem procurar eles. No entanto, a gente não precisa ter um projeto específico aqui na igreja, a gente pode, como igreja, apoiar projetos. Vocês já pensaram nisso? Se a gente criar um projeto, a gente pode apoiar projetos que já existem. Mas voltando aqui, quando as necessidades são supridas nas primeiras esferas, vão surgindo cada vez mais outras necessidades. Por exemplo, segundo Maslow, quando a gente supre a necessidade da segurança e da fisiologia, a gente começa a sentir necessidades na área do amor e relacionamento. Né? O cara tem tudo que ele precisa para viver normalmente, mas ele começa a sentir que ele precisa de se relacionar. Ou mesmo quando a gente tem uma família, uma igreja, um clube, a gente começa a sentir a necessidade de ser estimado. Vocês já perceberam isso? Primeiro a gente precisa ser aceito num grupo. Depois que a gente é aceito no grupo, a gente começa a querer ser reconhecido, ser notado. E eu diria que essa talvez, estima e amor e relacionamento, é uma das esferas da nossa vida no geral que mais nos causam sofrimento. Porque muitos de nós temos o que comer, temos o que vestir, temos segurança. Mas a grande crise nossa é por relacionamentos e por estima. Pessoas que têm carro, têm casa, computador, mas que não conseguem ter um relacionamento familiar estável, não conseguem ser amados, não conseguem amar, conflitos dentro de casa o tempo todo, conflitos familiares terríveis, pessoas deprimidas, com baixa autoestima, pessoas não querendo mais viver. E essa é a fome da classe média brasileira, fome de gente, fome de relacionamentos, calor humano. E ela é quebrada pelos divórcios, a classe média quer casar, mas não consegue estabelecer relacionamentos, a classe média quer viver a vida boa com a família, mas é só briga, pais não conseguem se relacionar bem com os filhos, não conseguem se relacionar bem com os seus pais. Se existe uma coisa que pessoas da média, não da classe média, não da classe média alta, da classe média precisam, sabe o que é? É de gente, relacionamentos. Sabe por que a gente insiste para vocês participarem de grupos de vida? Porque vocês precisam disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas. É por isso que existem grupos de vida nessa comunidade durante a semana.
As pessoas com quem a gente se relaciona, quem a gente foi enviado, eles não querem instituição, eles querem relacionamento. A grande carência do homem e mulher que a gente foi enviado é por pessoas de uma comunidade, por isso que a gente chama comunidade aliança. Eu quero que a gente continue sendo uma comunidade, ser um espaço onde pessoas sejam abraçadas, pessoas que estão sedentas por relacionamentos e estima, sejam abraçadas e possam também cuidar daqueles que têm necessidades mais básicas. Então vamos lá, tem um terceiro nível de sofrimento ainda, estou terminando. Existem pessoas que suprem as necessidades básicas da sua vida, eles não têm fome, eles têm segurança, eles têm uma vida estável no seu relacionamento, uma família legal, sexualmente os casais estão bem, eles são pessoas com uma estima boa, eles têm confiança, eles conquistam o respeito dos outros, e aí o cara chega no topo, enfrenta um último nível que o Maslow chama de a realização pessoal. Depois que ele consegue tudo isso, a estima, a fisiologia, a segurança, o amor e relacionamento, ele tem a necessidade de se realizar pessoalmente, que é o que a gente pode chamar de sentido da vida. O cara já tem tudo, ele não precisa mais nada financeiramente falando, mas ele ainda continua sentindo um vazio dentro dele. E é aquilo que o Blaise Pascal fala: todos nós temos um vazio do tamanho de Deus dentro de nós. Por isso, quando você olha, talvez para um amigo teu, você percebe que ele tem tudo, e você pensa assim: puxa, como é que eu vou falar de Deus para ele? Então você precisa perceber que o sofrimento dele, a dor dele, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com segurança, não tem a ver com a crise na família, nem com a estima dele. Então você vai ter que levar ele a pensar se ele está lidando bem com a crise do sentido para a vida. Para que eu estou aqui? E não é para menos que muitas pessoas ricas, famosas, gente por todo mundo, que tem muito dinheiro, que tem muita estabilidade na família, se suicidam. Porque elas chegam num momento que elas percebem que tudo que elas tanto almejavam não deu sentido para a vida delas. E quando a gente vai subindo mais ainda essa escada, vai ficando cada vez mais notório esse vazio, que nada pode preencher isso. Sabe como é que a igreja deve se portar diante dessas pessoas? Reflexão. Então, uma igreja que está comprometida com o sofrimento daqueles a quem ela foi enviada precisa perceber isso. Em alguns momentos a gente vai na direção de pessoas com atitudes, dando coisas, sim, ajudando elas a ter segurança, dando comida, mas em outros momentos a gente vai com um acolhimento. Em outros momentos a gente abraça. Mas tem um nível mais acima ainda que não adianta você ter atitude e não adianta você acolher, você tem que levar a pessoa a refletir, a pensar. As pessoas mais pobres, elas esperam de nós prática, concreta, dinheiro, capacitação, libertação dos problemas. As pessoas que vivem as carências intermediárias esperam de nós amor, acolhimento. E eu acho que essa parte do amor, do acolhimento, da autoestima nessa comunidade, nesses 7 anos a gente tem tentado fazer de tudo para acolher vocês. A gente está tentando, a gente também não é bom assim, mas nós estamos tentando acolher. Porque a gente sabe que essa é uma grande crise. Agora, as pessoas que já passaram por todas essas fases da vida e ainda vivem angustiadas, elas precisam perceber que o vazio dentro delas é Deus. E alguém que está no topo só vai conseguir perceber isso se a espiritualidade dele for o quê? Consistente. E como que a gente ganha consistência? Ao longo da caminhada. Participando dos encontros aos domingos, participando dos grupos de vida durante a semana e você firmando a sua fé. Deixa eu caminhar para o final aqui, porque alguns de vocês estão falando assim, por que ele foi ligar o tablet dele, né? Se ele não tivesse ligado o tablet, já tinha terminado. Com certeza, já tinha terminado. Olha só, em Lucas 18, você tem Jesus entrando na cidade de Jericó e indo na direção de um mendigo cego, chamado cego Bartimeu, o pessoal conhecia ele como Bartimeu. Esse cara está jogado na beira da estrada, na entrada da cidade. E quando ele sabe que Jesus está passando, ele começa a dizer: Jesus! Oh Jesus! Volta! Tem misericórdia de mim! Olha onde eu estou, Jesus! Qual que é a necessidade desse cara? Está no começo da pirâmide. Fisiológica, segurança. Jesus volta para ele. Jesus chama os discípulos que estavam tentando, inclusive, apartá-lo, impedindo que ele. E Jesus fala: meu filho, vem cá, você quer que eu haja?
Quer que eu faça alguma coisa? Então toma, enxerga. Recupera a sua vista. Jesus faz algo de prático com ele. Mas um tempo depois, ele passa pelo cego Bartimeu em Jericó. E ali na frente, ele se encontra com esse cara aqui, ó, o Zaqueu. Que não é um cara que tem necessidade fisiológica de segurança, autoestima, relacionamentos. Ele encontra o Zaqueu. E o Zaqueu é o seguinte, para quem sabe, para quem conhece o Lucas, a história de Zaqueu, em Lucas 19, você vai ver que o Zaqueu, ele era um superintendente, uma espécie de superintendente da Receita Federal de Cafarnaum. E esse cara não era pouca coisa não, esse cara morava no Mangabeiras lá de Cafarnaum, esse cara andava num camelo assim, BMW top de linha do ano. E ele era respeitado pela cidade por causa do dinheiro que ele tinha, por causa da fama que ele tinha. Mas esse sujeito não tinha uma coisa, ele não tinha afeição, ele não tinha estima, ele não se sentia amado, ele não se sentia reconhecido pelos seus. E aí Jesus para debaixo da árvore onde ele está esperando, né? Vocês vão ver a história depois, vocês sabem o que eu estou falando. E Jesus olha para esse cara e fala o que para ele? Ô Zaqueu, seguinte cara, em outras palavras, né? Eu sei que ninguém quer passar nem perto de você. Sei que ninguém quer ficar longe de você por causa das maracutaias que você anda fazendo aí. E cuidado, se você for preso, você vai ter que delatar todo mundo. Tá? Mas ó, desce aí, Zaqueu. Eu quero passar hoje um dia com você. Eu quero ficar na sua casa, Zaqueu. Vem cá, Zaqueu. E ele vai dar um abraço de Dona Nilce, Zaqueu. Imagina qualquer desses caras que você está vendo na mídia, em cima da árvore. Tá? E Jesus dizendo para ele, vem cá, eu vou comer na sua casa. Imagina um cara que era hostilizado por todo mundo, vendo Jesus entrando na sua casa, comendo com ele. Jesus não é esse cara que só cuida do pobre, do aflito, do necessitado. Mas ele também, de manhã, ele consegue curar um mendigo, ele consegue ter um diálogo com um cara que tem necessidades físicas, e na hora do almoço, na hora da tarde, ele consegue sentar na casa de um granfinão, um cara que tem muito poder, conversar. Oi? Vai lá pra casa do Tá, eu não me comprometo. Vamos lá. Ele vai para casa de um cara desse que a Flávia falou, L-U-L-A, entendeu? E ele senta com esse cara, mas também com o outro cara que é o A, o E, o C, o I e o O. Ele consegue sentar com esses dois caras, ele consegue acolher esses dois caras e levar esses caras à reflexão. Fernando, demais, vamos embora, você está acabando hoje com a gente. E olha só, quando esse cara percebe esse movimento de Jesus na direção dele, esse cara se levanta no meio do jantar e fala, Jesus, é o seguinte, ó, eu não tenho como eu permanecer do jeito que eu estou, tudo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais, ainda vou doar a metade dos meus bens para todo mundo. Mas o lance aqui é que Jesus estava comprometido com o sofrimento das pessoas a quem ele foi enviado. Coisa que nós, às vezes a gente olha para o sofrimento das pessoas, a gente acha que sofrimento é só fome. E aí quando a gente vê Deus vindo na direção de pessoas que a gente não quer nem conversa, e a gente vê Deus salvando essas pessoas, a gente fica indignado. Sabe que todo mundo tem uma história. Vou fechar aí, porque senão a gente vai sair daqui tarde hoje. Todos nós temos uma história complicada. Todos nós temos uma necessidade. Dá uma olhada nesse vídeo e a gente vai terminar.
convida a buscá-lo como fonte de consolo e restauração, seja qual for a natureza do nosso sofrimento. E a pergunta nessa manhã que eu tenho para você é justamente essa: qual é o seu sofrimento? Qual é a sua dor hoje? Como que essa igreja pode te abraçar nessa manhã? Tua dor está na esfera fisiológica, segurança. Você está precisando de amor, relacionamentos, estima. Você já ganhou tudo isso e o que você precisa é ganhar um sentido para a sua vida, porque a sua vida está vazia. É por isso que a gente está tentando construir uma comunidade na graça de Jesus. Para que eu e você possamos ser acolhidos na nossa dor. Sabe, eu tenho dores também. Eu tenho sofrimentos também. Que me baqueiam semana após semana. Todos nós temos. Saiba que Jesus veio ao seu encontro. Assim como ele veio na direção de Zaqueu, assim como ele veio também na direção do Bartimeu. A missão de Cristo nos desafia a compreender a dor daqueles a quem fomos enviados e nos comprometermos com o seu sofrimento. Você está pronto para olhar para essa comunidade ou para as pessoas que estão ao seu redor, aqui dentro ou fora dela, e gastar um tempo prestando atenção nelas, reparando? Não fica reparando o sapato dela, não fica reparando o cabelo, não fica reparando o carro, não. Repara quais são as necessidades que estão gritando de dentro dessas pessoas. É só assim que você vai poder ir na direção delas. Será que você está pronto para ser canal de graça de Deus àqueles que não estão na sua agenda pessoal? Aqueles que estão na sua lista negra, talvez? Será que o teu marido está na sua agenda? E está na sua lista negra? Será que a tua esposa está na lista negra? Teus filhos? Teu patrão? Teu funcionário? Teu pastor? Eu sei, eu já estive e ainda estou em lista negra de muita gente. Perdoe, mas é assim mesmo, eu não tenho como conter isso tudo. Você está pronto para ser um canal onde Deus derrama a bênção dele e a bênção dele flui? Não, eu não estou dizendo para você ser uma represa da bênção de Deus, que a represa fica tudo com ela. É que seja um canal, e sabe, o canal ele precisa estar sempre sendo alimentado pela água. Senão não dá para ser bênção. Você nessa manhã possa lembrar que Jesus nos enviou assim. Por isso que Ele espera que a gente faça igual Ele. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E não esquece desse abraço. Viu? Você lembrar da comunidade Aliança. Eu gostaria muito que você ajudasse a construir uma comunidade assim, que abraça você. Eu espero que a gente continue caminhando nos próximos anos juntos, queridos. Tenho um amor muito grande por cada um de vocês. Estou grato a Deus por ter me dado a graça de ser pastor dessa igreja nos últimos 7 anos. Não sei ainda até quando Ele vai me dar essa graça, mas espero que seja por muitos anos. Obrigado pelo acolhimento de vocês, pelo abraço que vocês têm me dado como irmão, como irmão mais velho de alguns, como pastor. Eu digo que alguns de vocês são doidos de ouvir um cara de 35 anos, todo estrupiado que nem eu, falar domingo após domingo aqui. E qualquer coisa que fique bom aqui é porque a graça de Deus tem sido muito generosa comigo. E se um dia na eternidade Deus mostrar um filme da minha vida para vocês, vocês vão perceber que é na graça mesmo. Vocês vão perceber que se Ele não mostrar, eu também não vou
mostrar nada para vocês. Eu acho que isso se aplica ao Jeremy também. Ele tem essa carinha de gente boa, de ser um cara bonzinho, mas Berenice que sabe. E Deus tem sido bondoso com ele também, nesse sentido. Tenho certeza que ele tem um profundo amor por cada um de nós aqui. Vamos orar? E almoçar, né? Porque senão ninguém aguenta, né? Ô Senhor, essa manhã a gente ouviu tanta coisa e não sei se eu preciso ter falado tudo isso. Quando o Senhor é capaz de falar no nosso coração aquilo que o Senhor quer que a gente ouve, mas usa da Tua graça aquilo que a gente conversou. Nos faz começar a perceber um pouco mais como é que o Senhor age, como é que o Senhor atua nas nossas vidas. Como que a gente pode se tornar uma comunidade, uma igreja, um corpo do Senhor que está comprometido com o sofrimento daqueles que estão à nossa volta. A gente tem a intenção de perceber, mas também de ser um canal na vida dessas pessoas. Ajuda a gente a abrir os nossos braços e acolher como o Senhor tem nos acolhido ao longo da vida. Que mesmo em meio às dificuldades que a gente tem vivido, mesmo em meio às decepções, às frustrações, aos divórcios, às enfermidades, que o Senhor nos ajude a continuar a caminhada firme com o Senhor. Obrigado por o Senhor estender a Tua mão e acolher o nosso sofrimento. E obrigado por saber que o Senhor um dia vai extirpar todo o sofrimento da nossa vida, da humanidade. Um dia o Senhor vai restaurar essa história e a gente não vai ter mais lágrimas nos olhos. Mas até lá, Senhor, nos dá perseverança, nos conduz pela